Amém, bom dia a todos. Espero que esteja todo mundo bem esta manhã. Abrir aqui, organizar o horário, para que eu não me perca aqui no tempo. Então, bom dia a todos, é muito bom estar aqui. Já tinha um tempo que eu não vinha ministrar a palavra, e é sempre muito bom. E eu queria que todo mundo pudesse abrir aí no Salmo 51, salmo bem conhecido aí, Salmo 51, a partir do versículo 1 até o versículo 19, pode ser. Começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amo a verdade no íntimo, e no oculto faz-me conhecer a sabedoria. Purifica-me como um ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário, e então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, erige as muralhas de Jerusalém, e então te agradarás com holocaustos oferecidos pelos justos, e oferecerão novilhos sobre o teu altar. Só até aqui. Amém? Salmo 51, é um salmo bem conhecido. E o que eu quero trazer para nós nessa manhã é que Deus, Ele pode mudar qualquer situação que nós estejamos vivendo. Qualquer situação que nós estejamos vivendo agora. Nosso Deus está disposto a nos perdoarmos se formos sinceros e reconhecermos o nosso pecado, assim como nós podemos ler aqui no Salmo 51. Davi escreve esse salmo após o profeta Natã, conforme está lá em 2 Samuel, capítulo 12 em diante, né? O profeta Davi escreve esse salmo após o profeta Natã confrontar o Davi com uma parábola. Ele chega lá diante do Davi era rei, e conta uma palavra de um homem rico, uma parábola de um homem rico e de um homem pobre. Esse homem rico, ele tinha muitos bens, ele tinha centenas de gado, ovelha, ele era um homem muito rico. Já esse homem pobre só tinha uma ovelha, e esse homem rico vai lá, pega essa ovelha, prepara um jantar para um visitante, e o profeta Natã conta essa história, e Davi fica indignado. Quem é esse? Quem é esse que merece morrer? Que vai lá e tira a única ovelha, sendo que ele tinha milhares, podia mandar escolher qual que ele queria, e ele vai lá do seu vizinho e tira a única ovelha. E Davi, a passagem aqui conta que
Davi ficou indignado, falando que tinha que morrer e que deveria restituir 4 vezes mais. E aí Natan vira para ele: tu és esse homem. Confronta Davi na mesma da hora. Então Davi, nesse momento, ele escreve esse salmo para Deus, quando ele comete um adultério e um assassinato. E Natan confronta Davi e fala para Davi: tu és esse homem. E em seguida declarou Natan, né? Declarou isso, né? E Davi fala: pequei contra o Senhor. Esse foi o momento de confissão e arrependimento público de Davi. Davi foi, quando Natan fala assim: você é esse homem, Davi, na mesma da hora, se arrepende e confessa a Natan que pecou, e confessa diante de Deus que havia pecado. Davi começa clamando a Deus pela sua misericórdia e compaixão, conforme nós lemos no primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias. Davi começa o salmo entoando a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus. Davi conhecia Deus. Davi começou desde a sua infância, desde quando era pastor de ovelhas. Davi ouvia a voz do Senhor. Davi conhecia quem Deus era. Ele sabia do seu caráter imutável desde o passado, quando ainda era pastor de ovelha. Davi foi um homem que andou na dependência de Deus em todos os momentos. Davi foi um homem que andou na dependência do Senhor. Ele aprendeu muito desde cedo a depender de Deus. Então aqui está um primeiro ponto para nós: aprendemos a andar na dependência de Deus. Davi é um exemplo de homem que andou na dependência do Senhor. Ele jamais havia abandonado Davi, passando por todo tipo de lutas, dificuldades e provações. Se a gente for ler a história de Davi, Davi começou lá derrotando Golias, depois foi um homem de guerra, foi perseguido, teve que fugir, mas todas as guerras que Davi empreendeu, Deus estava com ele. Ele reconhece a gravidade da sua transgressão e pede a Deus que o lave completamente da sua iniquidade e purifique do seu pecado. Davi, além de conhecer Deus, tinha algo que fazia dele, conforme está lá, um homem segundo o coração de Deus. Davi ainda recebe esse título, né, de um homem segundo o coração de Deus. Então Davi sabia quem Deus era para ele. Então ele recebe, né, que ele tem essa humildade para reconhecer, né, que ele era um homem segundo o coração. Sua humildade para reconhecer que ele não era nada sem a presença de Deus na sua vida, fazia dele um homem segundo o coração de Deus. Davi conhecia a grandeza de Deus, e nós também precisamos ter esse conhecimento de quem Deus é para nós. Você precisa conhecer quem Deus é para você. Davi conhecia muito bem, por isso que quando ele peca lá, que Natan fala para ele: tu és esse homem. Existiam crimes naquela época de morte, adultério, vários outros crimes eram considerados crime de morte. E Davi começa, justamente por conhecer quem Deus era, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele conhecia o caráter imutável de Deus, e nós também precisamos conhecer. Então, conhecer os atributos de Deus é algo que todo cristão precisa ter em seu coração. Isso forja a nossa identidade de filhos. Ora, se eu conheço quem Deus é para mim, o diabo não vai me enganar, o diabo não vai me subjugar, o diabo não vai dizer para o meu pecado: ó, você caiu de novo, não tem mais jeito para você, porque a gente conhece o caráter imutável de Deus. Deus não muda. Deus, a palavra fala que Deus nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Não é pela nossa performance, não é porque eu sou bonzinho, ou porque eu prego, não, Deus já instituiu no caráter de Deus esse amor por nós.
por toda a criatura. Por isso que ele fala que uma alma vale o mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos, como filhos de Deus, conhecer os atributos de Deus. E são vários. O amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Vários são os atributos de Deus. Então, por mais que o inimigo muitas vezes venha me acusar e dizer assim, não tem mais jeito para você, você não consegue sair da situação, você não consegue vencer isso. Eu sei quem Deus é para mim, independente das circunstâncias. E isso tem que estar latente no nosso coração. Se você não sabe quem Deus é, quais os atributos de Deus, o inimigo vai te enganar facinho. Ele vai te botar para baixo, ele vai te trazer a depressão, ele vai trazer a angústia, vai querer trazer pânico, pavor. É o que as pessoas estão passando no mundo hoje. Pessoas sem dormir, pessoas com crise de insônia. Essa semana mesmo, fui procurado por um pai desesperado. O pai tem muitas posses, tem muitas coisas. E pediu se eu poderia dar aula particular para o filho dele. Eu quase não dou aula particular, porque a aula particular demanda do seu tempo, às vezes é uma pessoa muito pesada, né, e acaba que você tem que treinar. E ele me pediu um socorro, eu encarei aquilo lá como um pedido de socorro. Meu filho está com depressão profunda, está com pensamentos ruins, e eu acho que o jiu-jitsu pode ser uma boa ferramenta para ele. Você pode dar aula particular para ele? E aí eu falei, não, eu posso, eu quero ajudar. Eu preciso ajudar pelo que Deus tem colocado. Além de Deus ser um professor, agora eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Então eu tenho uma missão ali com aquela vida. Eu tenho entendido isso. E ele vai trazer essa criança de 13 anos com pensamento, com uma depressão. Então o mundo está sendo assolado, as crianças estão sendo assoladas. Não só as crianças, mas os adultos também. Então, conhecer o caráter de Deus, isso nos forja a nossa identidade de filhos. Porque o caráter de Deus é um amor incondicional, é o perdão, a misericórdia, a reconciliação, e inclusive a justiça. E vários outros. Porém, se não conhecemos a Deus de forma profunda e verdadeira, ou seja, eu só conheço de ouvir falar a Deus. Eu só ouvi de falar, mas esse Deus aí do Alessandra, ele fala, é muito bom, eu ouvi falar, mas comigo mesmo nada acontece, nada muda, porque você está conhecendo a Deus só de ouvir falar, e às vezes só de ouvir falar fica difícil, não traz uma mudança de forma profunda. Então nós precisamos conhecer a Deus de forma profunda e verdadeira. Quando a gente conhece a Deus de só ouvir falar, o inimigo nos engana. E aí entra algo que está dentro de nós, seres humanos. Todos nós, a todo momento. Por isso que ele fala aqui, quando Davi vem falando, o pecado está diante de mim a todo momento. Porque você fala uma coisa, puta, podia ter falado. Porque nós, humanamente, nós temos algo que nos faz ficarmos aqui na carne. Nosso Deus é um Deus espiritual. O Max pregou aqui. Nós lutamos, perdemos muitas das vezes as lutas, porque nós lutamos com armas carnais, com a raiva. Não, eu vou na força do meu braço, eu vou. E o que Deus fala para nós, as armas espirituais? Oração, jejum, joelho no chão, boca no pó. Essas são as armas espirituais que a gente guerreia na nossa casa. E a gente quer reparar quem que guerreia com as armas espirituais na nossa casa? Nossas esposas. Quando ela está lá clamando pela vida dos seus filhos, que ela vai lá no joelho no pó. A mãe, ela tem algo especial, ela faz isso. Ela guerreia com as armas espirituais. Porque nós não vamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós estamos guerreando com as armas certas. E aí entra algo em nosso coração, que o inimigo semeia, que é a culpa em nossas vidas. Nós sempre ficamos culpando algo, ou alguém pelos nossos fracassos. A culpa entra no nosso coração, nós sempre culpamos alguma coisa. Eu acabei de culpar aqui agora, né, que a faculdade não falou para mim que eu estava faltando minhas horas complementares. Entregamos tudo, estágio, monografia, tudo, e a expectativa de formar.
E nada do povo mandar, e nada, e a gente querendo comprar passagem para poder ir para a formatura lá em Londrina. Eu falei, cara, está errado, teu Luiz, está errado, pastor, vou ligar lá. Liguei lá, falei, não, meu filho, você falta 200 horas de atividades complementares. Não é possível, eu fiquei lá de janeiro até julho, sem fazer nada de... Podia estar estudando, podia estar indo atrás, fazendo curso para essas aulas complementares, mas não recebi nada, está tudo certo, vamos só formar, né, meu bem? Aí agora falta 200 horas complementares ainda. Falei, agora não tem mais como formar esse ano. Vai ficar para o ano que vem. E aí eu culpei quem? Faculdade. Falei, não, a culpa é da faculdade. Eles tinham que ter mandado, vocês não vão formar? Vocês... Mas a análise falou, não, a culpa é sua mesmo, assume. E às vezes a gente não quer assumir a culpa. E a culpa nos paralisa ao ponto de aceitarmos, muitas das vezes, vivermos sendo enganados, de que não precisamos nos arrepender, que não nós precisamos de tratamento, que nós não precisamos ser curados. A gente fala para nós mesmos, eu sou assim, eu nasci assim, não tem mais jeito para mim, não mexe comigo não, deixa eu quieto aqui. Tudo mentira do diabo. Ele é o pai da mentira, ele quer nos paralisar com a culpa, o sentimento de culpa. Imagina se Davi fica culpando, não, Senhor, mas foi a mulher que você botou lá, eu vi a mulher, a culpa foi dela. Imagina se ele terceiriza a culpa dele. Mas Davi foi sábio, ele foi com o coração sincero, ele se arrependeu, a culpa foi minha. Ele assumiu a culpa. Ele poderia ter culpado várias circunstâncias, várias coisas, mas Davi resolve a culpa pelo seu fracasso. Nós não temos capacidade de lidar sozinho com os nossos problemas. O ser humano, ele é muito frágil, nós somos pó. E aí, a gente tem refletido muito sobre a vida, porque a palavra fala que é melhor ir para o velório, né, do que para a festa, porque lá a gente reflete sobre a vida. Anda nos hospitais e você vai refletir sobre como você tem a capacidade de ir e vir. Vai no hospital para a gente dar mais valor para a nossa vida, para a gente murmurar menos, reclamar menos. Tem gente que está acamado lá no leito, querendo ficar de pé e não consegue. Então a vida, ela é para hoje. Deus nos deu o dom da vida, é uma graça, é um presente, e nós precisamos valorizar isso. E nós não temos essa capacidade de lidar sozinho com nossos problemas, e acabamos aceitando as migalhas que o diabo nos oferece. Né? Nós não temos, muitas vezes, capacidade de lidar com as nossas próprias emoções. Né? Às vezes nós botamos os pés pelas mãos, literalmente. Nós precisamos de Deus, precisamos conhecer a Deus, porque os atributos de Deus nos forjam. Então, o primeiro ponto é conhecer a Deus. Davi admite ter pecado contra Deus, culpa, confessa seu pecado, ele não tentou se justificar, ou colocou a culpa sobre alguém, ele não colocou a culpa sobre ninguém, a não ser ele mesmo. Ele reconheceu a sua humilhação de pecador, quando saiu da presença de Deus, mesmo certo de que Deus iria julgar pelos seus atos e suas consequências. Ele não terceirizou a sua responsabilidade pelaquilo que havia feito. Com certeza ele mostrou para Deus um arrependimento sincero. E aqui eu fiz uma pergunta, e nós? Davi sabia das consequências. Ele sabia que todo pecado ele tem consequências, todo pecado. Deus falou assim, teu pecado está perdoado, porque senão ele tinha morrido, que naquela época era morte, pecado, traição, de morte, assassinato era morte. Mas Deus fala para ele, o pecado dele foi perdoado, mas as consequências entraram na família de Davi. Se a gente for lendo para frente, as consequências entraram. E mesmo Davi sabendo da consequência que iria ter, ele não hesitou em assumir a culpa, em confessar o seu pecado. Nos falta muitas das vezes coragem para confessar os nossos pecados, para assumir as nossas fraquezas, mazelas, a nossa insignificância,
Precisamos admitir que precisamos da ajuda de Deus e das pessoas. Nós precisamos da ajuda de Deus e das pessoas para confessar os nossos pecados. Precisamos. E para isso nós precisamos ter o quê? Coragem. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não mexe comigo não, viu? Não mexe comigo não. Mas nós precisamos ter humildade para confessar os pecados diante de Deus diariamente. Pois o orgulho é algo que entra sorrateiramente nos nossos corações. O seu Brasil falava muito. O orgulho tem levado muita gente para o caminho errado. Orgulho. E ele entra no nosso coração de forma sorrateira, no coração das pessoas, ao ponto de achar que elas estão certas, mesmo vivendo de uma forma que desagrada a Deus, que desonra os seus pais. Isso é orgulho. Vivendo de uma forma que desagrada a Deus e que muitas das vezes desonra até os seus pais. E Deus não quer isso para nós. O orgulho. Em Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é importante que a gente confesse os nossos pecados diante de Deus e depois diante de alguém que você tem confiança. Para quê? Para que você seja sarado, para que você seja liberto. Enquanto a gente não confessar o nosso pecado, ele ficar em oculto, você não vai se libertar dele, você não vai vencer esse pecado, porque você não confessou diante dos homens, diante de Deus. Isso é importante para que a gente seja sarado, e para esse pecado que você acha que não vai sair da sua frente, ele seja tirado. Deus tira, sai daqui. Mas para isso a gente precisa ter coragem de confessar, assumir. A pessoa, quando muitas das vezes tem algum problema, a primeira coisa é assumir. Assume. Se a pessoa assumiu, ela já deu o primeiro passo para poder se libertar daquilo. Então nós precisamos ter a coragem, como Davi teve a coragem de falar: eu pequei, Senhor, contra o Senhor. Davi não terceirizou a culpa. Então nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus e dos homens. Davi, no momento que foi questionado pelo profeta Natã, confessa na hora para Deus o seu pecado. Aliás, ele confessa para Natã e para Deus o seu pecado. Somente com a ajuda do Espírito Santo, que trabalha em nós, de dentro para fora, pode nos convencer da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz a obra na nossa vida. Nenhum outro homem pode fazer isso pelo outro, nenhum homem pode fazer isso por outro homem. É o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que começa a queimar dentro do nosso coração. É Ele que começa a nos trazer um incômodo em situações que antes eram normais, situações que nós fazíamos, mas eu sempre fiz isso, mas agora eu sinto um incômodo. E aí a pessoa fala para mim: sabe aquela situação que eu fazia? Sabe aquele negócio que me ofereciam? Eu passei a não aceitar mais. É desse jeito. É algo que não tem explicação. Aí os caras: para de besteira, cara. Que negócio de Jesus. Meu irmão, o que explica o coração da gente queimando? O que explica as lágrimas brotarem dos nossos olhos? Qual a explicação? Se não é Jesus, se não é algo sobrenatural de Deus. É isso que queima dentro de cada um de nós. Nós não precisamos. A força de convencimento primeiro começa em nós. Deus nos convence primeiro. O Espírito de Deus nos convence. É Ele que faz a obra. Por isso, por mais doloroso que seja, precisamos admitir a nossa responsabilidade pelos nossos pecados, nossas falhas, e clamar pela ajuda do Espírito Santo. Não existe outra forma. Por mais que isso nos constranja, nos envergonha,
É isso, meu irmão, é vergonha mesmo, você é envergonhado. Mas, cara, depois que você é envergonhado, que você se confessa, que você se humilha, que você bota a cabeça no travesseiro e diz assim: hoje eu vou dormir com orgulho de mim mesmo. Hoje eu vou dormir com orgulho de mim mesmo. Não porque eu não fiz o mal, mas porque eu estou fazendo bem. Porque o pecado está diante de mim, já dizia lá o Davi. Eis que o pecado bate todo dia em nossa porta. Cabe a gente tomar a decisão. Então a responsabilidade é nossa. Mas sozinho a gente não consegue. Você não consegue largar algo que, se Deus não vir no encontro do seu coração, para te levantar uma pessoa, para te confrontar, às vezes sua esposa, o seu irmão, um parente, alguém, seu pai, sua mãe vai te confrontar. Quando fazemos isso, vem sobre nós um alívio, uma verdadeira libertação, a vida fica leve e podemos seguir em frente sem acusação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode o inimigo pode me acusar de noite e de dia, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, eu sei quem é meu Deus. Deus é o nosso pai. Nós conhecemos o atributo dos nossos pais, não conhecemos? Você conhece lá o seu pai terreno, sabe como ele é? Se ele é amoroso, se ele é bravo, que dirá o nosso Pai Celeste? Eu conheço, o inimigo pode, por isso que a palavra de Deus fala que o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes Deus o levanta. Ele sabe de quem é o pai dele, ele sabe. O ímpio não conhece a palavra, ele cai e fica lá, vivendo uma vida de migalhas, preso, amarrado. Então, quando nós fazemos isso, não há mais acusação. A vida fica leve. E o segundo ponto que a gente pode extrair desse salmo é: confesse seus pecados a Deus e depois para alguém da sua confiança. Davi pede a Deus que o purifique como um sopo, um ramo usado em rituais de purificação. Ele clama para ser lavado e se tornar-se mais branco do que a neve. Busca o perdão, que apague a iniquidade e que o leve à comunhão novamente com Deus. O pecado quebra a comunhão nossa com Deus. Ele quebra. E Davi foi um homem que andou com Deus. Para ele, se a presença dele, tanto é que a Bruna falou no salmo aqui, né? Que eu possa habitar na sua casa todos os dias, que eu possa esconder debaixo do esconderijo do Altíssimo. A comunhão que ele tinha com Deus era o bem mais precioso. E aí ele vem clamando para Deus, para que Deus não tire o espírito dele sobre a vida de Davi. Ele suplica por uma purificação e por uma restauração. Ele busca pelo perdão. Então ele pede para que Deus o lave. Por isso que para Deus não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não existe. Davi havia cometido pecados capitais, traição e depois o assassinato. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Sempre é a hora de recomeçar, meu irmão. Sempre é a hora de se arrepender, de pedir perdão. Mas para isso você precisa ser sincero com Deus. Ter uma vida verdadeira. Muitos aí fora estão vivendo 2 vidas. Vida dupla. Muitos. Conheço muitos aí que vivem. E Deus, Ele quer sinceridade. E as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, é hora de recomeçar. Deus está nos dando uma nova oportunidade de começarmos de novo, todos os dias, de forma que Ele esteja presente em nossas vidas. Ele agora pode trabalhar em nós. Jesus não arromba a porta do nosso coração. Jesus não arromba. Jesus não trabalha dessa forma, Ele não age dessa forma. Ele bate, Ele queima dentro do nosso coração, Ele começa a queimar, Ele começa a nos incomodar, e sabe quando a gente faz alguém faz o apelo aqui de você entregar a sua vida para Jesus, aquilo lá queima dentro de você,
E você pode não vir agora aqui na frente, mas vai chegar uma hora que você vai ser impelido a confessar Jesus para os homens, diante de Deus e diante dos homens. É algo que queima. Começa assim, com um comichão. Será que eu posso ir lá? Será que eu vou aqui na frente receber uma oração? Será que eu posso entregar minha vida para o Senhor aqui? Isso começa com uma faísca dentro da gente. E chega a um ponto que está no processo de ebulição, que você não consegue mais se conter. Deus trabalha dessa forma. É dessa forma que Ele trabalha no nosso... E isso é de dentro para fora. Ele bate e esperamos que abrimos essa porta. E é assim que Ele opera. Deus espera de nós um coração quebrantado, muito mais do que palavras ou sacrifícios. Um coração quebrantado não desprezará ao Senhor. Um coração humilde, muito mais do que palavras e sacrifício. Ele espera um relacionamento pessoal com Ele, algo sobrenatural, algo espiritual. Davi clama para que Ele não retire o Espírito de Deus sobre a vida do Davi. Então, para nós termos esse relacionamento com Deus, é um relacionamento espiritual. É através da leitura da palavra, é através da oração. Tira um tempo com Deus, entra no banheiro ali, ajoelha ali, tira uma experiência com o Senhor. É dessa forma que nós nos relacionamos com Deus. Se você for ler a Bíblia só como um livro de leitura, às vezes você não vai ter entendimento. Porque ali a Bíblia é um livro espiritual, a gente se lê a Bíblia com os olhos do Espírito. É Ele que vai revelando para nós a palavra. Muitos tentam, mas eu li a Bíblia, mas não tem entendimento. Começa a orar, a buscar a Bíblia com os olhos espirituais, que é a palavra revelada. Então, busque um relacionamento que te leve às experiências com Deus. Clame e peça com sinceridade, pois Deus não resiste um coração quebrantado. Mas você precisa clamar a Deus, você precisa pedir a Deus. Lá Deus fala, tem uma palavra que está na palavra que fala que busque por sabedoria, que Deus dá a todos, conforme cada um a sua medida. Está lá na palavra, a gente tem que pedir. Se tu não pedir, você talvez não alcance. Mas Deus fala que a gente precisa buscar com sinceridade. A oração por um coração transformado. Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Porque ele sabia que só a presença do Senhor poderia criar nele um coração puro, um espírito reto. Não é por nossa força. Isso não é algo que a gente pode buscar pela nossa própria força, é algo que Deus coloca, que Deus opera em nós. E ele fala: cria, ó Deus, em mim um coração puro, um espírito reto. Davi pede uma transformação interior, um coração renovado, purificado, que leve a seguir a vontade de Deus. A transformação que Deus tem para nós é incomparável a qualquer coisa, qualquer riqueza que essa vida possa nos dar. Nós cantamos aqui: nem ouro, nem prata, nem ouro, nem prata. Nada do mundo pode ser comparado com a presença de Deus. Você pode ter muitas posses e mesmo assim ser vazio. Mesmo assim não ter um significado, um propósito para a sua vida. Porque as coisas materiais não podem suprir aquilo que o Espírito necessita. Todo o ser humano, feito criatura de Deus, criado por Deus, já tem dentro de si um anseio por Deus. Tem uns que, mas é a natureza, é o Deus, é o anseio que Deus coloca dentro do homem, ele está no foco errado, né? A luz, não sei o quê. Então isso está dentro do nosso DNA, Deus nos criou, nós somos feitura de Deus, nós fomos feitos para a adoração de Deus, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, você pode escolher, se tu não quiser, é o livre-arbítrio. Então ele fala para que esse coração, Deus consiga operar. Ele implora para que Deus não rejeite de sua presença e nem retire o seu espírito.
e que restaure a alegria da salvação. Quem tem a alegria da salvação aí? Cara, todos nós temos que ter a alegria da salvação. E aí a gente vai para participar de um velório, de um funeral, e a gente vê que às vezes as pessoas não têm a alegria da salvação. Pessoas pensam que ali é o fim, mas não é, é o começo. É o fim na terra, para os terrenos, aqui é o fim. Mas agora em diante é uma nova vida, esperando o cristão, uma vida com Cristo. Então não é o fim, é o começo. E muitos ficam desesperados, porque não enxergam isso. Para eles é o fim, acabou. Mas é uma vida, há uma vida por vir ainda. Então a alegria da salvação, ela precisa estar no nosso coração. A transformação que Deus tem para nós é incomparável a qualquer riqueza que a vida possa nos dar. A alegria da salvação é para nós tudo. Ter um coração puro e renovado é o que precisamos para andar com Cristo nessa terra. Independente das circunstâncias, tem a alegria da salvação. Só quando está tudo bem, só quando está tudo bom, quando as coisas estão favoráveis, a família está boa, dinheiro no banco. Mas é independente de circunstâncias. O mundo pode estar acabando, pode ter te tirado tudo. A alegria da salvação é algo que está no nosso coração. Nada pode tirar a alegria da salvação. Nada pode tirar, nem mesmo a morte. Nada pode nos tirar a alegria da salvação. Independente das circunstâncias que nós temos passado, seja elas boas ou maus. Nada se compara à alegria, nada abala alguém que tenha a alegria da salvação, nem mesmo a morte. E aí Davi vem falando que ele faz todo aquele pedido de arrependimento, pede para que Deus não retire. E aí ele começa com a graça restaurada, Davi se compromete a ensinar o caminho de Deus aos transgressores. Ele exalta a intenção, não, Senhor, eu vou levar a palavra, eu vou pregar, eu vou usar a minha vida para poder glorificar o teu nome. Ele vem mais à frente dizendo isso. Ele expressa a intenção de que pecadores se convertam a Deus. Aquele que tem a alegria da salvação sabe que precisa levar os outros a conhecer a Jesus. E nós também somos vocacionados a fazer isso, todos nós. Não é só o pastor, não é só os ministros de louvor, todos nós fomos vocacionados. Se você tem a alegria da salvação, você tem que levar essa alegria para outros. Para isso que nós fomos resgatados. Para isso que Deus nos tira das trevas, para falar para Deus que levaria, para que outras pessoas, Davi reconhece e fala para Deus que levaria outros pecadores a conhecer ao Senhor. Então todos nós somos vocacionados a fazer isso. A chamada e vocação geral é feita independente dos nossos dons. Não, mas eu não tenho dom de pregar na frente, eu não tenho dom de evangelizar. Meu irmão, eu também não tenho dom de nada, eu acho. Eu estou aqui por obediência a Deus, por amor a Deus, por entender que eu fui chamado, fui resgatado para que a minha vida tenha um propósito e um significado. Então, independente de você ser talentoso, habilidoso, que Deus, todos nós temos talentos. Talvez você possa estar enterrando um talento aí, escondido, né? Muitos escondem os talentos, fica quietinho aí, mas o cara às vezes é bom para fazer alguma coisa, e está escondendo o talento dele. Então, a chamada de Deus é para todos, independente dos talentos, todos nós, seja qual for os seus dons e capacidade, tem a mesma e única incumbência, levar a Cristo a outras pessoas. Ah, mas eu não sei levar a Cristo, eu não sei pregar. Meu irmão, você tem testemunho para dar aí, ó. A sua vida é um testemunho. A sua vida é um testemunho. Quando eu estou num grupo lá do Rio Grande do Sul, lá, os meus colegas de escola, né, eles me chamam de Sandrinho. Até hoje, eu acho estranho, né? Ninguém me chama mais de Sandrinho. Sandrinho ficou lá no Rio Grande do Sul. E ele fala, não, porque agora o Sandrinho agora só bebe, Sandrinho não bebe mais não.
Sandrinho não bebe mais não. Vem um amigo meu do Sul aqui, empresário de sucesso, os caras estão falando, mas tu era o mais burrinho da classe, ficou o que mais teve, está despontando aí. E ele veio aqui e ele falou, não, pô, Sandrinho, eu estou aqui em tal lugar aqui, vem cá, vamos tomar um chopp. Eu falei, não, cara, se tu quiser vir na academia aqui fazer um treino de jiu-jitsu, arruma um kimono. Aí depois eu falo, não, o Sandrinho não bebe mais. Eu falei, não, eu bebo, cara, eu bebo água, bebo suco agora. Sou camelo que não bebe. Então o nosso testemunho, ele fala por nós. Então você tem uma capacidade de levar a Cristo a outras pessoas com o seu testemunho de vida. E aí você fala, você prega um pouquinho, você conhece a palavra, você lê, você sabe encaixar uma palavra na vida da pessoa. Então nós, com a sua própria vinda, pô, estou indo lá no ministério, e é um testemunho. Você está aqui é um testemunho para outras pessoas. Talvez para sua mãe, que não acreditava, um amigo. Então nós temos essa incumbência, essa vocação de levar Deus a sacrifícios. Davi declara que, embora Deus não queira sacrifícios, ele oferece um espírito quebrantado, como um sacrifício agradável a Deus. Deus não quer as nossas obras, o que nós podemos fazer, Deus quer o nosso coração. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós estamos falhando na nossa missão. Se a nossa igreja está com pessoas vazias, nós estamos falhando na missão de Deus, nós não estamos cumprindo o propósito, que é ver as nossas vidas sendo transformadas dia após dia. Esse é o objetivo. Davi declara para que Deus receba o coração dele, como um coração quebrantado. Davi declara que Deus não queria sacrifícios, mas sim um espírito quebrantado e agradável a Deus. E o salmista termina com um pedido para Deus: reconstrua os muros de Jerusalém, um símbolo da restauração espiritual. Deus pode restaurar os muros da sua vida. Deus pode mudar a história da sua vida, assim como mudou a minha, de todos que estão aqui, da grande maioria. Deus pode restaurar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto diante do Senhor. Deus espera de nós muito mais do que um simples falar, mas uma singeleza de coração diante da sua presença. Então eu posso falar hoje em dia, o que mais tem é pessoas falando. Fala uma coisa e vive outra. Aí é pesado. Aí o fardo é pesado. O jugo e a justiça de Deus. Mas quando a gente fala de uma coisa que a gente está vivendo, fica mais fácil. Então Deus espera de nós muito mais do que ações, atitudes, atividades. Mas eu vou lá no Lar Batista, eu faço projeto. Cara, nada disso tem importância se Deus não estiver trabalhando dentro de você. Paulo fala que adianta que eu me esforço para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu mesmo não venha a ser condenado ou ficado para trás. E para terminar, irmãos, ali em Tiago, Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17, diz assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das suas obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se seu irmão ou sua irmã sofrer por falta de vestiário, ou por passar fome, e lhe disserem: procura viver pacificamente, e vai te aquecendo e comendo conforme puderes, e não lhe deres aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Então só obras não salva ninguém. E a fé sem obras também não serve. Se você tem fé, eu tenho fé, mas tem fé. Que tipo de fé? Se você deixa o seu irmão passando fome, se você deixa o necessitado ir embora de qualquer jeito, se você não acude ninguém quando precisa, que fé é essa? Então,
Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Que a fé sem obras é morta, mas as obras por si só também sem a fé não servem. Precisa ter uma vida diante do Senhor de forma genuína, de forma pura e simples, com sinceridade. Que nessa manhã, para finalizar, meu irmão, nós possamos reconhecer a grandeza do nosso Deus e tomar posse da cura, da restauração e da reconciliação com Deus, nosso Criador. Ele quer nos reconciliar, Ele nos chamou para trazer a reconciliação. Nós somos um povo da reconciliação, conforme vem falando o Salmo todinho. Davi busca a reconciliação com Deus, e Deus já havia perdoado ele, porque ele foi sincero de coração. Queria que você ficasse de pé no seu lugar aí, para que a gente possa orar. Que Deus nessa manhã possa reconhecer a grandeza, que nós possamos reconhecer nessa manhã qual for a área. Se você precisa de uma restauração na sua vida, seja qual for a área, não deixe para depois, não deixe para clamar para depois, peça agora, aqui é o ambiente, aqui é o momento, ninguém está, você precisa estar preocupado com sua vida agora, nessa hora, não deixe para depois o que você pode fazer agora, talvez depois não dá tempo, eu iria fazer aquilo, não deu tempo, eu iria orar lá com fulano, não deu tempo, não deixe para depois o que você pode fazer agora, clame a Deus agora, para que a sua vida seja restaurada. Deus quer restaurar a nossa vida de forma integral, não é pela metade não, Deus Ele restaura a vida integral. Se você precisa de uma restauração na sua vida, seja qual for, você pode vir aqui na frente, a gente pode orar por você, ou você pode ficar aí por enquanto, orando no seu secreto com Deus, nesse propósito. Feche seus olhos aí nesse lugar, no seu lugar agora, enquanto o